Olá, boa tarde. Domingo é o Dia das Mães e o comércio comemora. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas informa que o gasto médio dos presentes vai ser de R$ 108, 11% a mais que no ano passado. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Frente Parlamentar debate mudanças na Lei Estadual de Licitações. Ato solene presta homenagem às sacerdotisas de matriz afro-brasileira. A Assembleia Legislativa organiza palestras sobre os perigos do cigarro. A audiência pública debate o desmonte das ocupações e espaços de cultura na Zona Sul de São Paulo. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Ele é jurista, tributarista, advogado e professor. Um dos maiores nomes do direito brasileiro. Ives Gandra Martins é o homenageado de uma sessão solene hoje, aqui na Assembleia Legislativa. A repórter Érica Rezende está no plenário Juscelino Kubitschek acompanhando essa homenagem a esse professor e tem mais informações para a gente. Érica, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Como você mesmo disse, doutor Ives Gandra Martins é uma referência para o sistema jurídico nacional aqui do Brasil. Ele tem 83 anos, mais de 80 livros publicados e 350 em conjunto com outros autores em 21 países. São livros de economia, filosofia, literatura e seus livros já foram publicados, como eu disse, em 21 países. Ele está falando nesse momento, vamos ouvi-lo. Com a arma da palavra e sem sangue nenhum, conseguimos redemocratizar o país e fui conselheiro no período e presidente do Instituto dos Advogados naquele momento, lutando para que nós tivéssemos essa redemocratização que se conseguiu naturalmente, porque essa era a intenção do regime anterior, que nós voltássemos. Nós mesmos, em 1964, quando eu era presidente do Partido Libertador, o único partido parlamentarista do Brasil, naquela ocasião, todos os partidos de São Paulo, todos aqueles jornais de São Paulo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, éramos favoráveis porque não queríamos uma ditadura, estávamos perto de uma ditadura. Basta dizer que nós lançamos o candidato a presidente, Carlos Lacerda, não pelo DN, mas pelo meu partido aqui em São Paulo, no ano de 64, e o rompimento nosso com o regime anterior se deu 4 institucional número 2, e tínhamos a certeza que teríamos a eleição de 65, que terminou não ocorrendo, porque quando Negrão de Lima ganhou no Rio de Janeiro, do governador Flecha Ribeiro, naquele momento. Ele é formado em Direito pela USP, onde também se especializou em Direito Tributário e se formou um dos maiores especialistas e tributaristas do país. É membro de vários conselhos consultivos, universidades e também um grande poeta. Várias autoridades estão presentes aqui hoje. Eu conversei com o homenageado e também com a deputada Célia Leão, do PSDB, que organizou esta sessão solene. Veja na reportagem. Não é só no mundo jurídico que para nós é importante esta medalha, esta homenagem. É para todas as áreas e, sobretudo, para a área pública, a área política, que ele sempre participou como jurista, como mestre, professor e doutor e sempre contribuiu. De todos os ministros do Supremo, ele tem livros com todos, ele conhece todos, ou seja, é uma pessoa que tem caminho aberto em todos os lugares do país e não só no mundo jurídico, na área da saúde, da educação, da cultura, da tecnologia, da onde for. Então, para nós da Assembleia é um ganho, né? Nós ganhamos em ter nos anais da casa a presença física, moral, intelectual do doutor professor Ives e também, certamente com ele levará o nosso carinho, o nosso reconhecimento, o nosso aplauso nessa manhã que fica para a história. Na época que eu fazia política, isto é, de 1962 a 64, quando presidi um partido parlamentarista no Brasil, o Partido Libertador, eu sempre defendia que é nas casas legislativas que nós temos a verdadeira representação da nação. Porque nos executivos nós temos a maioria, e nem sempre a maioria quando há segundo turno. Mas nas legislativas nós temos situação e oposição. Então a verdadeira representação popular se dá nas casas legislativas. Ser homenageado pela Casa Legislativa do meu estado, que eu sou paulista e paulistano, isso tem um valor especial. Mais do que merecido, né? Uma sumidade do direito brasileiro.
A Assembleia Legislativa vai sediar hoje um amplo debate sobre a reforma política no Brasil. E a repórter Silvia Garcia tem agora, ao vivo, todos os detalhes. Boa tarde para você, Silvia. Oi, boa tarde, tudo bem com você, Sérgio? Boa tarde a todos. Quem vai participar deste debate é o deputado federal Vicente Cândido, do PT, juntamente com o advogado Alberto Rolo, que é vice-presidente da Comissão Eleitoral da OAB. O objetivo deste debate, Sérgio, é debater com os partidos e candidatos como vão ser os financiamentos de campanhas agora em 2018. Desde 2016, os partidos e candidatos estão impedidos de receber recursos de empresas, historicamente, os principais financiadores de campanhas eleitorais aqui no Brasil. Este debate, Sérgio, está tendo o apoio, foi convocado aqui na Assembleia Legislativa pelo deputado Alencar Santana, do PT. E ele tem hora para começar, tá? A partir das 7 horas da noite, no auditório Teotônio Vilela. Sérgio. Obrigado, Silvia. E um ato solene prestou homenagem às sacerdotisas de matriz afro-brasileira. O evento aconteceu no auditório Paulo Kobayashi. A reportagem é da Carla Francisco. Uma das homenageadas ilustres é a dona Adamares, decana no candomblé no estado de São Paulo. Na minha família tem até a 5ª geração, todos da nação, todos iniciados no candomblé, até os netos, os genros, as noras, minha sogra, meu marido, são todos iniciados na minha casa. Minha casa tem 58 anos de iniciação, eu tenho 55 de iniciação no candomblé e 7 de umbanda. Quero homenagear todas as mães do Brasil, um abraço a todas, principalmente a minha mãe Oxum, que sem ela eu não seria nada. A premiação reconhece o trabalho das mulheres que participam ativamente das religiões de matrizes africanas. E escolher cada uma delas não é uma tarefa nada fácil. As pessoas que estão ganhando trabalham pela questão da diversidade religiosa, de respeito à fé alheia e à própria. Então esse é a primeira coisa, trabalho social, militância, trabalho importante para a comunidade. Porque o candomblé pensa e a umbanda pensa em termos de família. Família física e família espiritual, mas sempre uma família. A homenagem é feita em maio de todos os anos e desta vez tem muita comemoração dentro de um único evento. Realizar esse evento no mês de maio é bastante emblemático, no mês em que também se comemora a abolição da escravatura. E como bem sabemos, essa religião tem tudo a ver com a ancestralidade. E providencial também, porque neste ano também celebra-se os 130 anos de abolição da escravatura no Brasil. Pai Carlos também tem um motivo especial para estar aqui. Ele é o novo presidente do Fórum de Sacerdotes e Sacerdotisas de Matriz Afro-Brasil. A minha luta, e até mesmo diante dos outros órgãos que eu administro, é simplesmente nós acabarmos com um pouco dessa intolerância, fazemos uma união, né? E trazer o nosso povo a um conceito legal, né? Harmonioso, né? Mas dentro da fé. Babadia Guairá aproveitou para falar um pouco da luta contra a intolerância religiosa, principalmente no estado de São Paulo. É um momento de afirmação, é um momento de empoderamento, né? Por quê? Porque a gente tem sido massacrado. Especificamente as comunidades de matriz africana, nós temos sido apedrejados, nós temos sido vilipendiados, violentados. Então, para a gente, um momento como esse é um momento de enfrentamento, é um momento de empoderamento, é um momento de reafirmação, é uma prática de resistência estar aqui numa Assembleia Legislativa num momento como esse. A conta de água e esgoto da sua casa vai ficar mais cara a partir do dia 10 do mês que vem. A Sabesp vai reajustar as tarifas em 3,5%. O aumento foi autorizado pela ACESP, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. O último aumento da tarifa tinha sido em novembro do ano passado, quando subiu 7,88%. A Sabesp atende mais de 27 milhões de pessoas com serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto em 368 cidades paulistas. A Frente Parlamentar pela Reforma da Lei das Licitações realizou uma audiência pública para debater a criação de um projeto de lei que modifique as atuais leis de licitações do Estado. Segundo especialistas, São Paulo é o carro-chefe da economia do país e precisa de uma lei forte para a realização de contratos de licitação. A Lei Estadual de Licitações vai mudar.
A de hoje, em vigor desde 1989, já nasceu com inovações como o pregão eletrônico e serviu de base para a lei federal que chegou 4 anos depois, em 1993. Nós queremos, sim, um processo mais ágil, queremos um processo mais flexível, queremos diminuir o custo de transação desses grandes negócios que acontecem dentro das expectativas de concessão, de tudo que é licitado nesse país. Então, é claro, todas essas são premissas para necessidades que a gente tem que levar em consideração nessa nova lei. Agora, veja, isso é muito difícil. Nós temos que imaginar procedimentos seguros, mas rápidos. Temos que imaginar procedimentos que evitem, na melhor medida possível, esta corrupção que se generalizou no país inteiro. Mas nós não podemos, por conta da corrupção, travar os negócios no país. Quer dizer, fazer com que os contratos licitados sejam tão penosos, tão difíceis, que acabem sendo caríssimos. Licitações são um procedimento administrativo padrão, usado para a contratação de serviços ou aquisição de produtos da administração pública direta ou indireta. Na prática, as licitações são feitas para poupar dinheiro e não ter corrupção. A audiência pública trazida pelo deputado Campos Machado, do PTB, discutiu as novas regras do novo projeto de lei estadual de licitações, que ainda está embrionário. Não é por acaso, não é porque nós, em São Paulo, queremos ser os melhores. Nós somos a locomotiva do país, quer dizer, querendo ou não querendo, é daqui que saem os grandes negócios e é aqui que nós precisamos ter a melhor lei de licitações, né? A Assembleia Legislativa organiza palestra sobre os perigos do cigarro. Você vai ver depois do intervalo. Hoje vamos conhecer a estância turística de Bananal, cidade com aproximadamente 11 mil habitantes. Há quase 200 anos, durante a Era de Ouro do Café, no estado de São Paulo, Bananal era um dos principais produtores do grão, devido às muitas fazendas estabelecidas no município. Hoje, muitas das sedes destas fazendas tornaram-se hotéis e museus que proporcionam uma viagem no tempo com a beleza das construções centenárias. O Centro Histórico de Bananal é ideal para conhecer alguns casarões históricos e um chafariz europeu de ferro, instalado em 1880. A Igreja Matriz é uma charmosa construção localizada bem no centro da cidade. É possível conhecer e adquirir produtos artesanais dos artistas locais no comércio de Bananal. O ecoturismo se faz presente em Bananal através da deslumbrante Serra da Bocaina, de onde é possível ver todo o vale do rio Bananal. Visite Bananal, terra de tradicionais casarões coloniais e das impressionantes cachoeiras da Serra da Bocaina. A sessão solene aqui na Assembleia Legislativa vai comemorar a 3ª Semana da Cidadania e Segurança. A repórter Silvia Garcia volta aqui ao Jornal da Assembleia e tem mais informações para a gente. Silvia, você. Olha, Sérgio, essa sessão solene está programada para começar a partir das 19 horas e vai encerrar aí uma semana de programação e de comemoração da 3ª Semana da Cidadania e Segurança aqui no estado de São Paulo. A ideia desta sessão solene é lembrar a participação de toda a sociedade civil e conscientizar, principalmente, todo cidadão do estado de São Paulo sobre suas responsabilidades. A 3ª semana teve encontros, teve ciclo de palestras entre vários órgãos e entidades sociais e também a participação
participação da população, juntamente com a Força de Segurança aqui do Estado. Na presidência dessa sessão solene, Sérgio, estará o deputado Celino Cardoso, que é autor, inclusive, aí da lei de 2016, que institui a Semana da Cidadania e Segurança no Estado de São Paulo. Tem hora para começar também esta sessão solene, Sérgio, a partir das 7 horas da noite, e acontece no plenário Juscelino Kubitschek. Sérgio. Ok, Silvio. Uma palestra aqui na Assembleia Legislativa alertou sobre os perigos causados pelo tabagismo. O evento teve o apoio do deputado Fernando Capês, do PSDB. A palestra foi coordenada pela Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo. Dr. Roberto é o idealizador da campanha Maio Vermelho, que alerta a população sobre os malefícios do tabagismo e o aparecimento do câncer de bexiga. Sangramento, urina vermelha, urina escura, urina cor de Coca-Cola pode ser um sintoma, mas existem outros sintomas que normalmente estão associados à cistite, a outras doenças muito mais frequentes, mas que pode esconder uma coisa mais grave, mais letal, mais comprometedora da qualidade de vida e da própria sobrevida, que é o câncer de bexiga. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a doença afeta cerca de 2,4% da população brasileira com mais de 40 anos. E em 60% dos casos, atinge pessoas entre 65 e 85 anos. Em torno de 70% dos casos de câncer de bexiga estão relacionados ao tabagismo. Então, é mais uma patologia, mais uma doença que aparece numa faixa etária cada vez mais importante do ponto de vista quantitativo dentro da pirâmide demográfica. Então, o objetivo de nós, Sociedade Brasileira de Urologia, é aproveitar para mais uma campanha de conscientização, porque, evidentemente, o diagnóstico precoce facilita o tratamento, diminui custos e diminui a morbidade para o paciente. Desde o começo do ano até o dia 30 de abril, 2 pessoas morreram vítimas de sarampo na região amazônica. 130 casos da doença foram confirmados e quase 300 são investigados na região norte. As informações são do Ministério da Saúde. Especialistas dizem que a doença chegou com os venezuelanos que fogem da crise econômica no país de origem. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta para o sarampo em todos os países das Américas, do Sul, Central e Norte. Em 2016, o Brasil recebeu um certificado de que a doença tinha sido erradicada. Estudantes de Direito estiveram na Assembleia Legislativa para acompanhar de perto os debates dos parlamentares. A reportagem é da Priscila Silvério. Os alunos do primeiro ano do curso de Direito da PUC São Paulo vieram ver na prática o que estudam em sala de aula. Eu costumo trazer meus alunos no momento em que eles estão estudando Poder Legislativo na disciplina Fundamentos de Direito Público, para que eles tenham esse contato concreto com relação àquilo que eles estão estudando. É muito importante eles fazerem essas visitas, porque aquilo que está nos livros passa a ser real. E eles, então, se interessam mais e muitos deles, inclusive, despertam interesses políticos que antes não tinham. Para Caio, a visita foi bem diferente. Nunca tinha vindo ao parlamento, na verdade eu nem sou aqui de São Paulo, eu sou do interior. Então foi uma experiência única, ver tudo que a gente aprendeu na aula acontecendo, como a assembleia, como uma sessão acontece, isso é muito interessante, com certeza faz a diferença. Vitória acredita que a visita vai ajudar a assimilar as informações que recebe na universidade. No primeiro ano, nós temos matérias muito teóricas sobre o que é o direito, como isso começou, e vir aqui realmente aproxima um pouco sobre o que é a vida do direito, como você argumenta, e realmente da parte em que nós tivemos no plenário de Juscelino Kubitschek, eu gostei muito sobre como eles têm que argumentar para, às vezes, o convencimento, persuasão, isso é muito importante, eu gostei muito dessa parte. É a segunda vez que Pedro vem à Assembleia, no ano passado apenas para conhecer. Agora, acompanha os alunos que entraram recentemente na universidade. É sempre uma oportunidade única, é um complemento brilhante para as aulas, não tem comparação você assistir como é o processo legislativo na prática, que acho que acaba reforçando todo o aprendizado que você tem dentro da teoria, dentro das doutrinas e dos livros. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de vir, eu me renovo as minhas experiências, renovo as minhas ideias, é sempre muito acolhedor e uma excelente visita aqui. As visitas acontecem de segunda a sexta-feira e precisam ser agendadas pelo telefone 3886-6626 ou 3886-6628.
Audiência pública debate o desmonte das ocupações e espaços de cultura na Zona Sul de São Paulo. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Uma audiência pública aqui no Legislativo Paulista debateu o desmonte das ocupações e espaços de cultura no Parque Santo Antônio, Zona Sul de São Paulo. A iniciativa foi do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Voluntários, alunos e representantes de movimentos culturais das periferias de São Paulo estiveram presentes na audiência pública para reivindicarem o espaço sociocultural do bairro Parque Santo Antônio, na zona sul da cidade, fechado pela Prefeitura Regional do Mboi-Mirim. Sem fins lucrativos, há 10 anos, grupos multiculturais atendiam 5.000 pessoas carentes todos os meses no espaço cultural do Sacolão das Artes. Esses espaços servem como serve como reduto de direitos humanos para minimizar a violência e colocar a juventude numa prática cultural que, tira ela da vulnerabilidade. Para a coordenadora e voluntária de vários projetos, o fechamento do espaço representa muito mais do que o direito da comunidade carente da periferia a acessar bens culturais e de produzir cultura. As crianças hoje estão na rua, não tem onde brincar. A cultura que lá tem muita, eles aprenderam muito com o circo, com dança, com tudo, escola de samba, tudo eles estão perdendo. Hoje, quem for lá vê nossas crianças todas na rua, todas elas na rua. E é triste, muitas crianças que nós tiramos de dentro da favela, famílias carentes, que tem muitas, nós tiramos dentro da favela, hoje estão voltando. Muitas delas hoje voltam para as drogas, coisa que até o futebol, que é das oficinas que tem lá, que quem coordena é o meu filho, tirou. Indignado com a situação, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, irá acionar o Ministério Público na tentativa de devolver o espaço tão importante para a comunidade da Zona Sul da cidade de São Paulo. A audiência pública de hoje vai acionar o Ministério Público, nós vamos pressionar o atual prefeito, vamos pressionar a Secretaria de Cultura para que haja reversão desse fechamento, porque a população tem direito de frequentar os equipamentos de cultura. E na periferia quase não há equipamento de cultura. Então o único que existe na região será fechado. Isso é um absurdo. Nós não podemos aceitar em hipótese alguma. Por isso que a Assembleia Legislativa vai tomar medidas acionando o Tribunal de Contas do município também, o Ministério Público, a Secretaria de Cultura e a Prefeitura de São Paulo. Amanhã, sábado, é o dia D de vacinação contra a gripe nos postos de saúde em todo o país. Devem tomar a vacina crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas acima de 60 anos, profissionais de saúde, professores da rede pública e privada, gestantes e mulheres que realizaram parto há até 45 dias, portadores de doenças crônicas, indígenas e pessoas privadas de liberdade. A vacina protege contra 3 vírus do tipo influenza, incluindo o H1N1 e o H3N2. A expectativa do governo é vacinar 54 milhões e 400 mil pessoas até o fim da campanha. Alunos do curso de Direito da Faculdade Drummond, na Zona Leste de São Paulo, conheceram a Assembleia Legislativa durante visita monitorada. A primeira parada foi no Espaço Quinto Centenário, onde os universitários conferiram a mostra de quadros dos irmãos Paolo Dobinic e Alexia Lombardi. Pintadas a óleo, as telas retratam o urbanismo paulista. Eu amei a exposição, é realmente linda,
É muito impressionante como ele consegue capturar todos os climas da cidade, você consegue identificar nos quadros, o caos do trânsito e, ao mesmo tempo, a população. Depois foi o momento de conhecer o plenário Juscelino Kubitschek e acompanhar o pequeno expediente, momento em que os parlamentares usam a tribuna para falar de temas variados. Os alunos eles estudam, né, direito constitucional dentro da grade do curso de direito e a gente sempre fala teoricamente sobre a elaboração da lei, né, a importância que tem para a população e eles nunca tiveram esse contato tão perto, né? Então por isso essa visita monitorada é uma atividade extracurricular para que eles tenham aí a possibilidade de olhar na prática, né, tudo que a gente fala em sala de aula. Antônio Cano Júnior é aluno do 3º semestre. É a primeira vez que ele vem ao Palácio 9 de Julho. Os alunos se interarem que o quão acessível que é a casa, o quão acessível é participar das assembleias, participar das votações. Estou achando muito interessante, muito legal. As visitas monitoradas acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, das 14 às 15 horas. Para agendar, é preciso entrar em contato com a Divisão de Comunicação Social. O Jornal da Assembleia desta sexta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você também pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo na segunda-feira a partir do meio-dia. Até lá e um ótimo final de semana para você.